Fim de um sonho. Seleção brasileira cai em decisão por pênaltis diante da Croácia e se despede da conquista do Hexa no Catar. Desde a conquista do Penta em 2002, o time brasileiro sempre foi eliminado nas quartas de final por um time europeu. Na política, Lula anuncia 5 ministros e confirma Fernando Haddad na Fazenda e José Múcio na Defesa. Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está a um voto de ser solto pelo Supremo Tribunal Federal. O RB Notícias está no ar. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou hoje alguns ministros do futuro governo. São eles Fernando Haddad, Rui Costa, José Múcio, Flávio Dino e Mauro Vieira. O pronunciamento foi feito no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, local onde atua a equipe de transição do governo. Minha decisão de escolher o companheiro Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Ele tem a incumbência de ter uns dias para montar a sua equipe e já começar a apresentar resultado antes da gente tomar posse. Eu tomei a atitude de anunciar o companheiro Rui Costa, companheiro governador da Bahia, companheiro chefe da Casa Civil do governo Wagner, companheiro deputado federal, companheiro sindicalista do Fórum Petroquímico, que certamente vai prestar um extraordinário serviço na Casa Civil. Ele será o meu ministro-chefe da Casa Civil. Tomei a atitude de apresentar o companheiro José Múcio, grande companheiro, sabe, meu ministro, e o José Múcio vai ser o ministro da Defesa, e logo depois que terminar o Jogo do Brasil, eu vou ter uma reunião com ele, com os comandantes, que ele já conversou, para que a gente possa começar a discutir o futuro do nosso país. Também um grande companheiro, uma história política consagrada como deputado, como presidente da Embratur, como militante de esquerda, como juiz federal, que é o nosso companheiro Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, eleito senador da República, que vai ser o nosso querido companheiro da Justiça. Eu tenho certeza que o Flávio Dino vai ajudar a consertar muitas coisas nesse país. E, por último, que não está aqui, porque está na Croácia, o embaixador Mauro Vieira, que será o meu ministro das Relações Exteriores. Eu tenho uma grande relação com o Mauro Vieira, tive uma extraordinária relação quando presidente e resolvi escolhê-lo para que ele fosse o meu ministro das Relações Exteriores. Segundo o petista, a decisão foi tomada porque é preciso começar os trabalhos para montar e criar condições da estrutura do governo para o dia 1º de janeiro. Antes de ditar os nomes, Lula declarou que mais para frente terá mais mulheres do que homens ao seu lado, além da participação de companheiros negros, representações significativas no ministério. Para o presidente eleito, é essa a transição mais democrática da história. Eu penso que foi a transição mais democrática já feita na história das transições. O que me impressionou bastante é a quantidade de voluntários e voluntárias e me impressionou bastante que nós nem utilizamos o dinheiro disponibilizado para a transição. E para o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, além de mais democrática, diversa e transparente, esta é a transição mais participativa e plural. Então, uma grande participação. Foi a transição mais participativa e plural. Depois, nós tivemos 940 participantes, a maioria absoluta de voluntários, 180 requerimentos de informação para o governo federal, a menor execução orçamentária desde 2006, foi a mais participativa e a mais econômica. De 50 cargos, apenas 22 foram nomeados.
Alckmin afirmou ainda que o calendário encerra com os relatórios finais. No documento constará os diagnósticos alertas para os primeiros meses do governo, emergências orçamentárias, sugestões de revogações, propostas de estruturas, ações prioritárias para cada área. Lula também falou sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Afirmou que mantém a ideia de recriar o Ministério da Segurança Pública, diz que as Forças Armadas devem proteger o povo e não fazer política e também que acredita na aprovação da PEC da transição na Câmara. Que não é uma PEC do governo Lula, do futuro governo, é uma PEC do governo Bolsonaro, porque essa PEC é para resolver o problema do orçamento. Quando a transição terminar, Lula quer apresentar para a sociedade brasileira o que encontraram com o resultado do atual governo. O que nós queremos é que a sociedade brasileira saiba corretamente como é que está a saúde, como é que está a educação. Ou seja, para que a sociedade saiba, porque se nós não apresentarmos agora, 6 meses depois, estará nas nossas costas os desmandos feitos pelo atual governo. Ele fez mais críticas ao governo Bolsonaro, dizendo que o presidente não resolveu a administração do país e que preferiu fazer fanfarrices e só falar. Na próxima semana, será apresentado os nomes de mais alguns ministros. É claro que esse evento foi puramente político, não é? Haja vista aí a apreciação que o presidente eleito faz sobre o atual presidente Jair Bolsonaro. E são técnicas, aliás, são evidentemente políticas. Mas para o comentarista Ney Gonçalves Dias, essas escolhas de Lula foram também técnicas e buscaram um entendimento com o Congresso e também com as Forças Armadas. Vamos ouvir o Ney. Com o Congresso, porque nós teremos na próxima semana a definição da PEC na Câmara dos Deputados. No Congresso, para testar os quase 16 partidos que apoiam o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E as Forças Armadas, porque a partir do instante em que você tem indicado o ministro da Defesa, você tem condições de anunciar rapidamente os 3 comandantes. Aliás, durante esta semana, o ex-presidente Lula se reuniu com Múcio Monteiro, ministro da Defesa indicado, durante 3 horas para definir os comandantes militares a partir de 1º de janeiro. Permanece a tese tradicional. Serão indicados para a Marinha, para a Aeronáutica e para o Exército os militares de alta patente mais antigos das 3 armas. Agora, nós vamos caminhar para a continuação da anunciação dos ministros para a próxima semana. O presidente Lula deverá anunciar na semana que vem, ainda sem data definida e nem anunciada pela presidente Gleisi Hoffmann do PT, Simone Tebet deverá ser anunciada para um novo Ministério do Desenvolvimento Social. Aí nós vamos ter também Marina Silva, Simone Tebet, MDB do Mato Grosso do Sul. Marina Silva, Rede. A Marina Silva, como se sabe, será ministra do Meio Ambiente. E agora há pouco, Ney, o presidente Jair Bolsonaro falou para apoiadores no jardim do Palácio da Alvorada, lá em Brasília. Ele afirmou que tudo dará certo no momento oportuno. Disse ainda que as Forças Armadas devem respeito à Constituição, retomando o discurso de que, em sua opinião, seriam o último obstáculo para o socialismo. Bolsonaro também insuflou manifestantes que seguem acampados na porta dos quartéis. Ele finalizou defendendo que é possível mudar o futuro do Brasil. Um discurso meio ambíguo, né? A gente não sabe exatamente o que ele quer dizer com isso, né? E há que se destacar também que o presidente Bolsonaro, não é, que tem aí menos de um mês no poder, falou muito em Deus, né? Falou em Deus e Forças Armadas. Quanto a Deus, ele disse que foi Deus quem colocou ele naquela cadeira de presidência da República, né? E realmente foi um discurso, segundo a Jovem Pan, que é essa emissora de São Paulo, que elogiou muito o discurso do Bolsonaro, foi muito incisivo.
mas que foi dúbio, foi. Nós continuamos falando sobre a transição do governo. Esperado como futuro ministro do Turismo, o deputado carioca Marcelo Freixo poderá ter sua primeira experiência no Poder Executivo. A escolha de Marcelo Freixo, do PSB, para o Ministério do Turismo, se confirmada, ajuda o deputado a superar 3 barreiras políticas que limitaram, na avaliação de aliados, a sua candidatura derrotada ao governo do Rio de Janeiro. No cargo, Freixo ganha experiência ainda inédita no Executivo, atua num setor econômico considerado relevante na cadeia de serviços, principalmente em sua base eleitoral, e amplia sua imagem para além da pauta de segurança pública e direitos humanos. O deputado ficará sem mandato pela primeira vez desde 2007, quando assumiu o primeiro mandato como deputado estadual. Os movimentos de Freixo no cenário político do Rio de Janeiro estão limitados no curto prazo. Uma candidatura à prefeitura da capital em 2024 é considerada improvável, já que o prefeito Eduardo Paes, do PSD, deve reivindicar o apoio do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, depois do empenho no segundo turno na eleição deste ano. Uma nova candidatura ao governo é uma possibilidade, mas Paes também é um dos prováveis postulantes ao cargo de 2026. Outra opção é uma cadeira ao Senado, que terá disputa de 2 vagas daqui a 4 anos. O ministro André Mendonça, um dos 2 ministros escolhidos pelo presidente Jair Bolsonaro para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, votou pela soltura do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, apresentou na madrugada desta sexta-feira voto favorável ao fim da prisão do ex-governador Sérgio Cabral, o único acusado ainda em regime fechado em razão das apurações da Lava Jato. O placar agora está 2-1 em favor da revogação do último mandado de prisão contra Cabral. Faltam votar os ministros Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques, membros da segunda turma, que analisa os 2 habeas corpus do ex-governador. Eles podem se posicionar sobre o caso até a outra sexta-feira, dia 16, ou apresentar pedido de vista. O julgamento ocorre no chamado plenário virtual. Mendonça afirma em seu voto haver excesso de prazo na detenção do ex-governador, configurando-se num ilegal cumprimento antecipado da pena. Mendonça havia interrompido o julgamento em outubro com um pedido de vista. Ao apresentar seu voto, ele acompanhou a posição do ministro Ricardo Lewandowski, que também defendeu a soltura de Cabral. A seguir, ministro anuncia repasse de 460 milhões de reais ao MEC e diz que bolsas de CAPES serão pagas até o dia 13. E depois de ter contas rejeitadas, Sérgio Moro terá agora o registro de candidatura julgado no Tribunal Superior Eleitoral. O RB Notícias da Rede Brasil de televisão volta daqui a pouquinho.